Fala, bicho, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Pô Bicho Matemática. Eu sou o professor Pedro Real e hoje nós vamos para a questão de número 154 da prova rosa do Enem. Essa aqui, ó, legal? Então, vem comigo. Então, o negócio é o seguinte, antes de eu ler a questão, eu quero te dar uma dica rápida. Você percebe, né? Você pode dar uma olhadinha na prova do Enem, que os textos eles são bem grandes. E às vezes você perde um tempão lendo o texto, sendo que você já pode dar uma adiantada no processo. Como assim? Por exemplo, se você começar pelo comando da questão, se você começar lá pela pergunta, você já pode ler a pergunta e ter uma ideia do que ele está te pedindo. Que às vezes o texto, tem muita coisa no texto de ilustração, que ele está contando uma história para você, e depois vão vir os dados ali que você vai ter que coletar esses dados para resolver a questão. Então fique atento nisso. Essa questão número 154 é uma questão grande, ela tem um texto, ela tem um gráfico e depois vem o comando fazendo a pergunta, tá? Então vamos lá. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para o período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Aí está o gráfico, tudo bem? Olha lá. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja e dia 13, alerta vermelho. Em qual ou em quais desses dias, né, os avisos ou o aviso foram emitidos corretamente? Então vamos lá. Se você perceber no dia 1, tá tudo ok. Por quê? No dia 1 ele fala o seguinte, é o alerta cinza. Dá uma olhadinha lá no seu gráfico. Ó. O alerta cinza ele diz o que pra gente? Que deve ser emitido sempre uma previsão do tempo estimar a temperatura inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar inferior a 40. Então lá no gráfico, realmente, no dia 1, no pontilhadinho, que a umidade relativa do ar ela está inferior a 40, ela está menor que 40, e a temperatura também, ó. Então tudo ok, aí tá valendo, joia? Agora, toma cuidado, eu vou pro dia 13. No dia 13, o que é o dia 13? Se a gente der uma olhadinha, é o alerta vermelho, certo? Que diz o quê? Como eu já li. Deve ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar uma temperatura superior a 40 e a umidade relativa do ar inferior a 25. Então, se você for lá para o dia 13, ó, olha no teu gráfico, entre 12 e 14. No dia 13, você tem o que ali? Ó, a temperatura, ela está o quê? Superior a 40. E tranquilinho, até aí passou um pouquinho, que é o que precisava acontecer. Mas a umidade relativa do ar tem que estar inferior a 25. E não é o que acontece. Então, no dia 13 a gente já pode descartar, certo? E para a gente fechar, olha que interessante, no dia 12, se você ler lá no dia 12, o que acontece no alerta laranja? Olha que pegadinha aí, hein? A temperatura, né, ela deve variar entre 35 e 40 graus. Quando eu falo entre, é nesse espaço que está aí dentro, entre o 35 e o 40. O 40 não serve, o 35 não serve, que é o que exatamente acontece, né? A temperatura de 40 graus no dia 12, ela está em cima lá, ó. Ela está batendo bem no 40 e tem que ser entre. Então ela também não serve para a gente. Consequentemente, apenas um alerta, né, que foi o alerta cinza, que foi válido. Em quais esses dias o aviso ou os avisos foram emitidos corretamente? Apenas o aviso 1, que é letra A de análise, hein? Esse aqui tem que fazer uma boa análise, uma boa leitura para poder acertar. Praticamente ele não tem conta para você fazer, joia? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Te aguardo para a questão número 155 da prova Enem, prova rosa. E bons estudos para você. Falou, bicho!